pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 29 de setembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT. Queria que vocês vissem este candle que deixou nessa semana. Então chegou a tocar aqui nesse suporte de 114.300, segurando acima desse outro suporte de 116.000. Esse suporte de 116.000 seria a parte inferior de um retângulo. A gente tem aqui essa figura gráfica, segurou aqui na parte inferior, segurou um ponto interessante, deixando apenas sombra aqui na parte abaixo desse retângulo. Então, ponto importante, lembrando que, caso considerarmos aqui a relevância aqui desse suporte, a superação deste candle ativaria um trap de compra pelo semanal e que nós temos aqui um trap de venda que também está ativado pelo semanal. Então, aqui vocês veem que fica realmente muito lateral, deixando sinal de venda e sinal de compra aqui nesse ponto. Em relação ao tempo gráfico diário, o volume dos últimos dias foi bom, volume bom. O OBV mostra que essa lateralização também, aqui no OBV, e muitas médias aqui nesse ponto, média de 80, média de 9, média de 20, tudo muito embolado aqui. Em relação ao Ibovespa, deixou um cenário parecido, então um candle que parecia que havia perdido aqui, olhando o tempo gráfico diário, essa consolidação, mas que pelo semanal vocês veem que segue dentro desse retângulo. O alvo do retângulo seria aqui próximo à média de 80 no 111.800, mas não perdeu ainda, permanece aqui dentro. Média de 20 apontada para cima, média de 9 apontada para baixo. Então aqui muito lateral aqui nesse ponto. Em relação ao IBOV, vocês veem aqui também essa média de 80, de 9 e de 20 no diário. E preço lateral, talvez pelo diário seja até interessante aqui alterar um pouco esse fundo. Então, uma relevância maior para esse 114.100, se puxarmos aqui para o fundo anterior. Então, provavelmente fique mais interessante aqui de observar essa lateralização pelo tempo gráfico diário, realizando essas pequenas alterações. Em relação ao estocástico aqui, fundo de figura, que faz mais sentido, nesse ponto aqui também que apontou para baixo e aqui novamente para cima. Ponto importante também em relação ao IBOV seria observar aqui um alargamento aqui nessa região. Então, faz sentido também. Em relação ao tempo gráfico mensal, um candle aqui que mostra um pouco de dúvida, né? Então, apesar de ter fechado em alta, vocês veem um candle praticamente com o mesma sombra inferior e superior, né? Então, pouca diferença entre as sombras. Em relação ao dólar, que é o mini índice do dólar, WDOX23, queria que vocês vissem aqui no que se refere a um Joe de Napoli que ativou aqui no topo do dólar nos 60 minutos. Então a gente tem aqui, só apagar aqui o Fibonacci. Nós temos aqui um topo, um fundo, um topo abaixo do anterior acima da média de 3, candle 4 ativou o Joe de Napoli. A partir desse ponto aqui, venda, com stop acima do 2, então stop caro de 24 pontos, e chegando a 57 pontos. Qual seria o alvo dessa operação? Seria após a confirmação do pivô, aproximadamente no 499, seria o primeiro alvo. Então não chegou batendo o alvo, aqui já deu uma recuperada, então este candle 5 aqui mostrando força compradora. Após isso, 5 candles aqui continuando esse movimento. Em relação a Vale não chegou a bater naquele ponto, né? Então queria que viesse aqui nessa 61, não veio. Segurou aqui próximo a essa região de gap, mas Vale também sempre tem gap. É um ativo que muda muito, né, assim, nas aberturas. Então vocês veem aqui gap nesse ponto, gap aqui, outro gap nessa região. Então Vale não chegou nessa região da 61.8. Agora interessante é o quê? Aguardar, ver se testa novamente essa resistência, que seria aqui nos R$ 70,50. Testando aqui, pode ser que acumule aqui na parte de cima para romper. Pelo mensal, até deixa um cenário interessante aqui embaixo. Pelo mensal estocástico começando a apontar para cima no fundo dessa figura. Então pode deixar aqui esse movimento mais forte para buscar aqui o topo, né, dessa consolidação. Mas aconselharia aqui, principalmente em decorrência do stop, guardar uma entrada um pouco mais clara, uma 61 de Napoli aqui na parte inferior, caso retome. Em relação a Petrobras,
o tempo, o gráfico no tempo gráfico semanal, né? Vocês veem aqui um candle forte, então tentou perder essa região, deu uma recuperada, segurando próximo essa resistência dos 34,71. E aqui é um ponto importante que vocês vejam se deixa um trap, se deixa algum movimento mais forte, apesar do indicador mostrar força mesmo no ativo. Então o ativo continua um pouco consolidado aqui no topo, entretanto, não mostra tantos sinais assim de queda. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Pelo diário não ativou o trap, mas pelo semanal deixa aqui engatilhado. Então deixou este candle aqui parecendo um martelo nessa região. E vocês veem que tentou perder essa região aqui. A mínima deste candle de julho foi 2,03. Do candle da semana foi R$2. Então, havendo a superação aqui dos R$2,21, ativaria um trap. Stop no fundo, alvo 2 vezes para cima. Então, um alvo aqui nos R$2,56, um alvo interessante. Próximo ativo de hoje, Cogna 3, que comentei ontem que ativaria uma meia 1.8, então teve um candle bacana superando. Hoje abriu em gap, após isso deu uma leve queda, né? Então hoje esteve subindo aqui cerca de 4%, depois isso devolveu, fechou com alta só de 1,14%. Pelo semanal, vocês veem que deixa aqui um candle interessante, então havendo a superação deste candle também ativaria pelo semanal essa meia 1.8 que já comentei no dia de ontem. Pelo mensal, vocês veem aqui média de 9 de 20 aqui nesse ponto, juntamente com esse suporte aqui nessa retração de meia 1.8. Então este candle que vai deixar o movimento mais forte, agora já deixa um pouco de sinal de força compradora aqui na parte inferior dele. Próximo ativo, Local Web, LWSA3. Esse é um ativo também que esteve subindo mais forte, fechou em alta de 2,90%. É um ativo que pelo semanal continua brigando aqui próximo a essa retração de meia 1.8. Havendo a superação deste candle, pode deixar uma operação interessante para a próxima semana. Pelo mensal, o candle já não é tão interessante assim, né? Então pelo mensal seria importante que esperar aqui praticamente um engolfo desse candle de setembro, a superação dele para ir colocar o stop aqui embaixo, mas ele já deixaria um stop um pouco mais caro. Em relação ao último ativo de hoje, seria a Pets. Pets é um ativo que pelo mensal deixa um sinal bem feio, né? Então mês passado perdendo aqui essa consolidação. Esse mês tentou recuperar, perdeu, então continua a queda. Então neste mês nós tivemos aqui uma queda de 14%, uma queda expressiva. Pelo semanal, deixando aqui este candle, pelo diário também, a princípio nada a ser feito. O que pode ser observado em PET seria o quê? Uma alta que chegasse pelo menos nesses R$5,13, após isso uma queda, segurando na 61 ou deixando de ordinar para ir para aí, comprar aqui um pivô de reversão nesse ponto. Então é interessante observar esse ativo, principalmente próximo a essa região aqui dos 4,60, 4,70, caso venha, após essa subida até os 5,13, claro. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima semana.